Bem-vindos ao segundo take. O meu nome é António Araújo e neste episódio dou início ao ciclo dedicado à filmografia de John Frankenheimer, com dois thrillers paranoicos dos anos 60, O Enviado da Manchúria e 7 Dias em Maio. Relembro que o podcast está agora também disponível no YouTube. Basta subscreverem o canal do segundo take para não perderem pitada. Desta vez a rubrica dedicada às minhas curtas análises do Letterboxd vai ser breve. Só trago um filme para partilhar. The Menu, de Mark Mylod. Tal como o menu do chique restaurante, a sátira é requintada, porém algo frustrante. Um hambúrguer suculento seria a perfeição, pretenciosismo não faz uma boa refeição, por muito que a sobremesa seja delirante. Logo após terminar a Segunda Guerra Mundial, o mundo dividiu-se em dois blocos liderados por duas grandes potências do xadrez geopolítico. A oeste, os Estados Unidos da América, e a leste, a União Soviética. Esta tensão à escala global, que ficaria conhecida como a Guerra Fria, e que duraria por mais de 40 anos, alimentou toda uma atividade bélica de parte a parte, com a ameaça nuclear como o estandarte do poderio de cada um dos lados da barricada. Este conflito não se limitou a ser travado a nível militar, definindo também uma cisão económico-social que opunha dois estilos de vida radicalmente diferentes. De um lado, os ideais do Partido Comunista Soviético, do outro, a promessa de liberdade e de paridade de oportunidades do capitalismo. Em nome de cada uma destas verdades, os Estados Unidos e a União Soviética envolveram-se em conflitos locais, como as guerras da Coreia e do Vietnã, como bastiões das respectivas formas de estar, constantemente ameaçadas pelo inimigo sempre à espreita. Com redes de espionagem e contra-espionagem espalhadas pelos 5 continentes, este foi também um período de paranoia, combustível para extraordinárias histórias reais e ainda mais inacreditáveis histórias de ficção. Foi neste contexto que, depois de uma inestimável experiência na televisão durante a década de 50 e de alguns dramas realizados para cinema progressivamente mais bem-sucedidos, John Frankenheimer consolidou-se como um cineasta a ter em conta, com duas adaptações literárias de thrillers políticos enraizados na paranoia inerente à Guerra Fria. The Manchurian Candidate, que em Portugal ficou conhecido como O Enviado da Manchúria, baseado no livro de Richard Condon, e 7 Days in May, por cá com a tradução literal 7 Dias em Maio, com base no romance da dupla Fletcher Knebel e Charles W. Bailey II. O Enviado da Manchúria conta a história de um pelotão do exército norte-americano a combater na Guerra da Coreia, que é capturado pelo inimigo e salvo heroicamente pelo sargento Raymond Shaw, com apenas 2 baixas nos seus homens. Premiado com a Medalha de Honra, regressa ao seu país, onde o seu heroísmo é explorado pela mãe, a oportunista Eleanor, com intenções de ajudar a carreira do marido, o senador John Iselin. Mas nem tudo é o que parece. E, na verdade, Raymond é um agente adormecido do inimigo na sequência de uma lavagem cerebral efetuada durante o cativeiro por forças chinesas e soviéticas. Através de uma elaborada combinação de palavras e de um jogo de cartas, Raymond é ativado e desempenha todas as tarefas que lhe são assignadas sem consciência das mesmas. A única pessoa que o pode impedir é Frank Sinatra, no papel do Major Bennett Marco, um colega do pelotão de Raymond, assaltado por pesadelos do processo de lavagem cerebral, agora a trabalhar para os serviços secretos americanos. Quando a verdade começa a ser revelada, Raymond e Bennett percebem que o inimigo pode estar a ser ajudado por pessoas bem próximas, tanto dos próprios, como do poder executivo norte-americano. Uma das provas da qualidade de O Enviado da Manchúria é a sua relevância perene. Sendo uma produção de 1962 com fotografia a preto e branco, só o espectador mais desatento terá a percepção deste filme como um clássico típico da sua era. A realização de Frankenheimer é talvez mais devedora das experiências que se operavam do outro lado do Atlântico do que da tradição de Hollywood, apimentando este thriller de sátira, humor negro e algumas cenas de surrealismo onírico,
já para não falar na encenação corajosa da corrupção e subversão dos ideais democráticos, na figura de ambiciosos animais políticos que abrem a porta ao inimigo como forma de atingir objetivos pessoais. Como tal, é inevitável falar do desempenho nomeado ao Oscar de Melhor Atriz Secundária de Angela Lansbury, que muitos de nós conhecemos, anos mais tarde, como a simpática Jessica Fletcher, da série televisiva Crime de Cela. Engraçado. É a segunda vez que falo nesta série, no espaço de poucas semanas. Aqui, Lansbury encarna a perversa e manipuladora Eleanor Aislinn, mãe de Raymond, com um papel na conspiração no cerne do filme. Também neste retrato, Frankenheimer revela coragem narrativa ao sugerir os ímpetos incestuosos de Eleanor ao beijar o filho, não obstante a alteração em relação ao livro, no qual a relação era de teor sexual, quando Raymond estava hipnotizado. Yuck. Frank Sinatra, numa fase madura da sua carreira cinematográfica, interpretou o papel que o próprio considerava o ponto alto da sua filmografia. Como Bennett Marco, demonstra carisma sem esforço, conseguindo ocasionais momentos de emoção. Um desses momentos é a famosa cena do quarto de hotel, em que tenta reverter a programação de Raymond e na qual está nitidamente desfocado. Supostamente, Frankenheimer considerou que este tinha sido o melhor take da interpretação do ator e preferiu aos mais focados, mas menos emocionais. All right. Now let's start unlocking a few doors. Let's begin with the patrol. You didn't save our lives and take out an enemy company or anything like that, did you, Raymond? Did you? No. What happened? The patrol was taken by a Russian airborne unit and flown by helicopter across the Manchurian border to a place called Tungwa. We were worked on for 3 days by a team of specialists from the Pavlov Institute in Moscow. They developed a technique for descent into the unconscious mind, part light-induced and part drug. Never mind all that. Not now. Tell me what else happened at Tongwa. We were drilled for 3 days. We were made to memorize the details of the imaginary action. What else? Esta história aquece-me o coração e faz-me lembrar o comentário áudio do DVD de Seven, Sete Pecados Mortais, em que David Fincher, numa determinada cena, chama a atenção para uma falha de continuidade da camisa de Morgan Freeman. Isto porque, enquanto muitos supostos cinéfilos afoitos veem filmes frame a frame à procura de erros e gralhas, os próprios realizadores reconhecem que o que interessa é a interpretação dos atores e a emoção conseguida no momento. Voltando ao Enviado da Manchúria e fazendo justiça ao género em que se insere, Frankenheimer encena momentos de progressiva tensão, culminando numa sequência final de grande intensidade, envolvendo uma ameaça de assassinato político. Se bem que hoje em dia já não seja surpreendente, à data esta visão era transgressora e inovadora. Frankenheimer levantava aqui a ponta do véu das maquinações políticas normalmente debaixo da capota. Nas palavras do próprio realizador, cada vez mais penso que a nossa sociedade está a ser manipulada e controlada. O aspecto mais importante é que em 1962 este país estava a recuperar da era McCarthy e nada tinha sido filmado sobre isso. Eu queria fazer um filme que mostrasse quão ridícula era toda a síndrome de extrema-direita de McCarthy e quão perigosa é a síndrome de extrema-esquerda. O Enviado da Manchúria lidava com a era McCarthy, toda a ideia de fanatismo, a extrema-esquerda e a extrema-direita serem realmente a mesma coisa e a idiotice de tudo isso. Era o que eu queria mostrar e acho que conseguimos. O único senão que lhe aponto é o desperdício de Janet Leigh num papel perfeitamente acessório e inconsequente, como o interesse romântico de Frank Sinatra, muito embora o nome da atriz apareça em terceiro lugar nos créditos. Fica por saber a quem atribuir a culpa. Ao realizador, ao editor Ferris Webster, também nomeado à estatueta dourada, ou ao argumentista George Axelrod. Curiosamente, ao longo dos anos, instituiu-se um mito urbano relacionado com este filme que afirmava que Sinatra o tinha removido de circulação após o assassinato do presidente John F. Kennedy, a 22 de novembro de 1963.
A verdade é que o interesse do público no filme estreado em outubro do ano anterior há muito tinha esmorecido. Naturalmente, depois do acontecimento que traumatizou todo um país, e dado o seu tema, o filme não foi alvo de tantos relançamentos nas salas de cinema como outros filmes da altura, mas nunca foi banido. Outra curiosidade é o remake, ou se preferirem, outra versão do mesmo livro, realizada em 2004 por Jonathan Demme, com Denzel Washington no papel de Bennett Marco, e Meryl Streep como a senadora Eleanor Prentice Shaw, a levar nesta versão o filho Raymond, interpretado por Liev Schreiber, à candidatura à vice-presidência dos Estados Unidos da América. Confesso que, apesar de ter visto este filme no cinema quando o lançamento em sala, não me deixou grande marca. Fica à vontade de o rever agora, que tenho o original como termo de comparação. Nos anos 60 vivia sob a ameaça da Guerra Fria. O medo do inimigo deixava o Ocidente em euforia. Para um thriller paranoico bem filmado, mesmo com o Frank Sinatra desfocado, o mais provável é ser de John Frankenheimer a sua autoria. 2 anos depois de o enviar da Manchúria, John Frankenheimer correu o risco de se repetir ao estrear 7 dias em maio. Se naquele Frank Sinatra encabeçava o elenco, neste temos um ensemble de luxo. Kirk Douglas foi um dos obreiros desta adaptação, sendo um dos seus produtores, e conseguiu convencer o realizador a trabalhar novamente com Burt Lancaster, depois de os dois se terem desentendido na rodagem de O Prisioneiro de Alcatraz. A superestrela Ava Gardner e o veterano Fredric March completam as cabeças de cartaz. No argumento, surge um nome de certa forma inesperado, porque mais normalmente associado ao fantástico. Rod Serling, o celebrado criador da popularíssima série televisiva No Limiar da Realidade, mais conhecida pelo título original de Twilight Zone, 7 dias em maio, conta com uma narrativa intrincada na qual Burt Lancaster interpreta o general James Mattoon Scott, o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, que elabora secretamente um golpe de Estado depois de o presidente Jordan Lyman, Fredric March, ter assinado um tratado de desarmamento nuclear com a União Soviética. O país está dividido com esta decisão do presidente, com muitas vozes desconfiadas das intenções dos russos, e os líderes militares acreditam que a melhor opção a tomar é o afastamento do presidente. Kirk Douglas é Jiggs Casey, o coronel que trabalha para Mattoon e que começa lentamente a juntar as peças do puzzle da conspiração que se adivinha. Ainda sem conseguir perceber a implicação total, informa o presidente das suas suspeitas. Este concorda que algo lhe cheira a esturro e junta uma equipa para tentar descobrir toda a verdade. No âmbito desta investigação, Jiggs envolve-se romanticamente com Eleanor Holbrook, uma antiga amante de Mattoon, encarnada por Ava Gardner, com o intuito de conseguir provas físicas que o possam incriminar. Yes, I know who Judas was. He was a man I worked for and admired, until he disgraced the 4 stars on his uniform. 7 days in May, the first day, when a Marine colonel wondered who was inciting screaming mobs in Madison Square Garden. The second day, that uncovered secret meetings in Washington's back alleys. The third day, when unknown men prepared to kidnap the president from his private vacation resort. The fourth day, that brought a secret presidential messenger to death in a plane crash in Spain. The day a senator of the United States was held against his will. The fifth day, when a woman found her past being used for blackmail. Look, Ellie, if I could tell you why I I'll had to tell do you this, something. you'd understand. I was a stupid, impressionable female who let an Air Force general use her like his personal airplane. The sixth day, the discovery of a desert base for an airborne task force, kept secret even from the President of the United States. The seventh day, when the head of the Joint Chiefs of Staff dared the President of the United States to stop the conspiracy that couldn't be proved. You're not a weak sister, Mr. President. 7 dias em maio é um empolgante thriller político comparável, curiosamente, a outro filme do mesmo ano do qual já falei aqui no segundo take, Missão Suicida de Sidney Lumet. Também este é um filme constituído maioritariamente por homens a conversarem em salas. No entanto, não se deixem enganar. Isto é suspense do mais alto calibre. No início dos anos 60, ainda havia uma certa candura que se perderia na década seguinte,
mais desiludida e cínica, tal como os seus filmes. É por isso que as discussões morais que povoam esta narrativa, nas quais se questionam as motivações e justificações para ações de traição ou a relevância da Constituição dos Estados Unidos da América, se apresentam de importância vital. Veja-se o intenso confronto verbal entre Lancaster e March, com ambos os lados a apresentarem argumentos convincentes e persuasivos, ainda que uma das partes esteja disposta a tomar o poder à força. É incrível como um orador carismático pode usar táticas autoritárias em nome da liberdade e quase nos convencer de que esse é mesmo o melhor caminho. I presume, Mr. President, you're prepared to back up that charge? I am prepared to brand you for what you are, General. A strutting egoist with a Napoleonic power complex. And an out-and-out traitor. I know you think I'm a weak sister, General. But when it comes to my oath of office, defending the Constitution of the United States... Somebody has to teach me how to salute a flag. Somebody has to teach you about the democratic processes that flag represents. But don't you presume to take on that job, Mr. President. Because, frankly, you're not qualified. Your course of action in the past year has bordered on criminal negligence. This treaty with the Russians is a violation of any concept of security. You're not a weak sister, Mr. President. You're a criminally weak sister. And if you want to talk about your oath of office, I'm here to tell you face to face, President Lyman, that you violated that oath when you stripped this country of its muscles, when you deliberately played upon the fear and fatigue of the people and told them they could remove that fear by the stroke of a pen. And then when this nation rejected you, lost its faith in you, and began militantly to oppose you, you violated that oath by simply not resigning from office and turning this country over to someone who could represent the people of the United States. And that would be General James Mattoon Scott, wouldn't it? I don't know whether to laugh at that kind of megalomania or simply cry. James Mattoon Scott, as you put it, hasn't the slightest interest in his own glorification. But he does have an abiding concern about the survival of this country. Then, by God, run for office! You have such a fervent, passionate, evangelical affection for your country. Why in the name of God don't you have any faith in the system of government you're so hell-bent to protect? You say I've duped the people, General. I built them. I've misled them. I've stripped them naked and made them defenseless. You accuse me of having lost their faith, deliberately and criminally shut my ears to the national voice. I do. Além disso, Frankenheimer encena a narrativa escrita por Serling com um olho processual e uma minuciosa atenção ao detalhe e às formalidades de hierarquia militar e dos protocolos de relação entre as Forças Armadas e as instituições de governação. Se muitos filmes da época são simplistas e ingênuos, 7 Dias em Maio é complexo e propulsivo, obrigando-nos a trabalhar no duro para acompanharmos todos os seus meandros. Isto cumpriu em parte o objetivo do realizador de colocar em xeque o poder das instituições militares e da necessidade de também elas se sujeitarem ao escrutínio popular e democrático. Além disso, e talvez pela sua experiência na TV, Frankenheimer teve uma leitura presciente sobre o papel futuro da caixa mágica que mudou o mundo. No artigo dedicado ao realizador no site Senses of Cinema, o crítico Stephen Bowie escreveu sobre a visão daquele no que respeita à importância que a televisão viria a tomar nas nossas vidas. Os ecrãs de televisão, vislumbrados ao longo de 7 Dias em Maio, são uma das marcas registadas mais reconhecidas de Frankenheimer. O realizador tornou-se no primeiro cineasta a reconhecer o papel da televisão na sociedade moderna como uma intrusão na privacidade e como uma ferramenta pelo qual os poderosos manipulam os outros. Temas retomados na década seguinte por Sidney Lumet, realizador que, curiosamente, tal como Frankenheimer, vinha da televisão. Recentemente, li um livro sobre bandas sonoras rejeitadas e este era um dos filmes listados. John Frankenheimer recorreu inicialmente a David Amram, que tinha composto a música de inspiração jazzística para O Enviado da Manchúria. Os dois tinham uma relação que se estendia ao trabalho para a televisão e para este filme Amram compôs música maioritariamente orquestral. Com o realizador ocupado a terminar o filme, foi um dos produtores, Edward Lewis, quem acompanhou o trabalho do compositor e quem, em última instância, recusou o resultado final. Foi então chamado Jerry Goldsmith, que, com um prazo muito apertado, entregou uma banda sonora curta e minimalista que, nas palavras do compositor substituído, não é mais do que umas batidas de tarola. Ainda assim, a banda sonora de Goldsmith seria nomeada para os Globos de Ouro, enquanto que, nos Oscars,
Edmund O'Brien seria nomeado para melhor ator secundário e Carey O'Dell e Edward G. Boyle para melhor direção artística. Pelo que consegui perceber, este foi um filme bem recebido por crítica e público, se bem que não tenho indicações de ter sido um grande sucesso. Para terminar, fica só a nota de que também este filme teve um remake em 1994, produzido para a HBO, com Sam Waterston, Jason Robards e Forest Whitaker, alterando o contexto para a realidade pós-Guerra Fria. Tal como o candidato da Manchúria anterior, também é de dentro que ameaça o temor. Com estrelas dirigidas com mão segura, simplicidade e desenvoltura, Frankenheimer hipnotiza-nos com primor. Termina assim o primeiro programa dedicado a John Frankenheimer. Juntem-se a mim para o próximo, no qual viajamos até à década de 70. Entretanto, espero encontrar-vos por aqui no próximo episódio. Até lá, boas fitas!